Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo prevencionista, meu amigo empregador, meu amigo empregado. Estamos aqui para gravar mais um vídeo da nossa série Fica de Olho, Trabalhador. Depois a gente vai começar a gravar uma série especificamente para o empregador também. Pois é, a gente não quer atingir apenas os profissionais de segurança, mas a gente quer levar a informação também para todos os envolvidos dentro da área de segurança e saúde do trabalho. Beleza? Então, no vídeo passado, a gente falou sobre a questão da periculosidade e da insalubridade. Eu vou deixar o vídeo anterior aqui na descrição para você dar uma olhada se você tem alguma dúvida sobre isso. Hoje eu quero abordar a questão dos direitos e deveres, tanto do empregador quanto do empregado, lá identificado na NR1. Tá? Então, a NR1 tem como objetivo fazer o quê? Estabelecer as disposições gerais relacionadas a todas as normas. Ela define a questão do que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela define o que é estabelecimento, o que é empregador, o que é empregado, né? Ela traz um apanhado geral relacionado às questões de segurança e saúde do trabalho. E nela, lá no item 1.4, ela traz os direitos e deveres, tanto do empregador, ou seja, quem contrata, quanto do empregado, que é quem trabalha, né? E eu queria abordar esses aspectos aqui com vocês. Cabe ao empregador, né? Lá no item 4.1, ele diz, né? Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, né? Ou seja, ele diz que é da responsabilidade do empregador fazer com que as normas regulamentadoras sejam cumpridas, tá? Outro assunto, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho, nos locais de trabalho, os resultados dos exames médicos complementares e os exames de maneira geral, né? Você faz, o funcionário, quando é contratado, ele faz o demissional, ele faz lá admissional, né? Quando eles têm o exame periódico, tem o exame de mudança de função e tem o exame demissional. E alguns trabalhadores, em função do risco, eles fazem, além do exame clínico, eles fazem também alguns exames complementares, audiometria, raio-x, exame de sangue. Isso vai ser de acordo com o respectivo risco, tá? E cabe o empregador fazer com que o trabalhador saiba os resultados desses exames. Beleza. A outra coisa, dar orientação, né? Informar o trabalhador também sobre as medidas de controle adotadas para reduzir ou eliminar os riscos. Ou seja, se o trabalhador começa ali informando qual é o risco, você tem ruído, você tem o risco de tropeçar, você tem um risco com determinada substância química. Também vai caber a ele, né? E muitas das vezes essas informações do risco ou das medidas de controle vão vir por profissionais de segurança, pelo SESMIT, ou às vezes pelo pessoal da CIPA, ou às vezes pelo pessoal do próprio Recursos Humanos. Isso vai depender da estrutura que a empresa tem para tratar as questões de segurança e saúde do trabalho, tá? Outro item aqui que o empregador precisa informar aos trabalhadores, né? Os resultados das avaliações ambientais nos locais de trabalho. Então, dentro dos programas de saúde e segurança no trabalho, né, são feitas algumas avaliações quantitativas, né? Muitos trabalhadores já tiveram a oportunidade de desenvolver um dia de trabalho com um aparelhinho, ou para medir ruído, ou para medir vibração, ou para medir a substância química, né? Esses resultados precisam ser compartilhados com os trabalhadores. Isso tem algumas formas de serem feitas. Isso pode ser através de quadros de aviso, através dos DDS, através de reuniões, através de informativos. E o trabalhador pode fazer da maneira que achar mais assertiva e mais conveniente para que a informação seja disseminada da melhor forma, ok? Outro assunto, o empregador tem que elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde do trabalho, dando ciência
aos trabalhadores. Então, nesta ordem de serviço, você vai ter informações da sua função, das suas atividades, dos riscos, né? Então, aquilo que a gente já falou de informar os riscos e as medidas de controle podem ser feitos também na ordem de serviço, né? A ordem de serviço ela vai servir para dar as informações diretas ao trabalhador sobre os aspectos de segurança e saúde da sua atividade, da sua função. E outros assuntos que o empregador entenda conveniente. Por exemplo, a questão da necessidade da comunicação imediata em caso de acidente. Esse é um outro exemplo. Tá? Mais um. Permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a fiscalização dos preceitos legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho. Tá? Aqui, no caso, o trabalhador permite, de alguma forma, e uma forma dessa pode ser a CIPA também, que os trabalhadores envolvidos acompanhem uma possível fiscalização ou sindicato ou qualquer órgão semelhante. Tá? Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença do trabalho, incluindo a análise das suas causas, ou seja, estabelecer como o trabalhador vai ficar sabendo, né, dos processos de acidente, né, o que vai fazer que ele procura, como é que a coisa vai funcionar, né? Por exemplo, eu acabei de falar aqui no processo, na ordem de serviço, desculpa, vai a informação da necessidade de se comunicar o acidente de imediato, definindo qual é o fluxograma para quem vai ser comunicado, como vai ser comunicado, em qual prazo vai ser comunicado, tá? Então, é necessário que o empregador estabeleça estes processos, ok? Disponibilizar à inspeção do trabalho todas as informações relativas à segurança e saúde do trabalho, ou seja, todos os documentos, todos os registros, todas as informações precisam estar à disposição para caso a fiscalização solicite algum dos dados, tá? Implementar medidas de prevenção ouvindo os trabalhadores de acordo com a seguinte prioridade, tá? A eliminação dos fatores de riscos, a minimização e controle dos fatores com a adoção de proteção coletiva e a adoção de medidas de proteção individual, né? Aí é uma questão de hierarquia de medidas de controle. Primeiro, a gente sempre tenta eliminar este risco usando algum tipo de mudança de processo, de alguma análise, mudança de projeto, aquisição de determinada ferramenta ou máquina com determinadas características. Depois a gente vai estar para minimizar esse risco a partir de uma adoção de uma proteção coletiva, que por exemplo, o enclausuramento de uma máquina, o uso de uma capela para mexer de uma determinada substância química quando fosse possível, né? E, por fim, o uso do equipamento de proteção individual, tá? Então, essa é a hierarquia das medidas de controle que o empregador vai, através do SESMIT, quando tem, ou de uma assessoria especializada, e com o apoio da CIPA, vai tentar estabelecer e trabalhar dentro da organização, beleza? Então, essas são as obrigações estabelecidas lá no NR1 para o empregador. Agora a gente vai falar também sobre as obrigações do trabalhador. Pois tanto o trabalhador quanto o patrão, né, o dono da empresa, o gerente, o responsável legal da empresa, tem obrigações. E em relação ao trabalhador, quais são esses deveres? Número 1, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança, inclusive o que tem na ordem de serviço. Então, o que tem ali como recomendação da segurança aos trabalhos da empresa, na ordem de serviço, nas diretrizes básicas, tudo que você recebe na integração, as informações que são passadas para o trabalhador, ele tem a obrigação de seguir, né? Então, a questão de burlar alguns procedimentos, de não usar o equipamento de proteção individual, de não falar sobre as questões de acidentes ou incidentes, isso pode acarretar algum problema, tá? Outro, submeter-se aos exames, né, estabelecidos no PCMSO, tá?
colaborar com a organização na aplicação das normas regulamentadoras. Então, cabe ao trabalhador também ajudar na aplicação das normas. Então, o simples fato de você usar os equipamentos recomendados, você já está colaborando nesse processo, tá? Desculpa. Colaborar nas normas e usar o equipamento de proteção individual, tá? Então, está estabelecido aí os deveres do empregador, né, do empregado, e, por fim, ele também diz ainda a relação ao empregado, tá? Ele fala o seguinte: constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento dos dispostos, né, ou seja, de tudo isso que eu comentei anteriormente, desses deveres do trabalhador. Se o trabalhador se recusar, constitui ato faltoso. Então, ele pode ser advertido, ele pode ser suspenso e ele pode ser demitido por justa causa, né, num caso recorrente de se negar a cumprir algumas recomendações e normas de segurança e saúde do trabalho. Beleza? Ficou alguma dúvida, alguma consideração? Comenta aqui embaixo, vamos discutir, vamos conversar sobre segurança e saúde do trabalho, vamos estabelecer o que a gente pode fazer de melhor, o que a gente pode melhorar no dia a dia para fazer com que a cultura de prevenção, a cultura de saúde e segurança evolua nas pessoas e nas organizações. Beleza? Um abraço, fui!